15 bilhões de unidades anuais. Esse é o número exato de lâmpadas produzidas que sustentam uma indústria global massiva. Porque um produto que custa apenas alguns dólares movimenta mais de 100 bilhões de dólares americanos em valor de mercado. À primeira vista, a fabricação parece simples devido ao baixo custo final da unidade nas prateleiras. Mas, na prática, cada lâmpada é o resultado de uma engenharia de precisão extrema que ilumina quase todos os cantos do planeta. Mas isso é apenas o começo. A jornada de produção se inicia isolando um chip semicondutor, cujas dimensões físicas são menores que uma simples partícula de poeira. Pode-se notar como os estágios de montagem avançam sendo medidos rigorosamente na escala de micrômetros. Fios de ouro, consideravelmente mais finos que um fio de cabelo humano, realizam a conexão elétrica vital no interior do componente minúsculo. Vê-se como ocorre a conversão de cor e o encapsulamento protetor, selando a tecnologia sensível contra danos externos. Nesta etapa não termina. Testes de luz em larga escala avaliam a intensidade e a qualidade de cada emissor com sensores calibrados. O equipamento gradualmente transforma chips, que antes eram quase invisíveis, em bilhões de fontes de iluminação potentes e duráveis. A verificação rigorosa assegura que a tecnologia cumpra sua função com eficiência energética. O processo conclui esta fase, entregando luz pronta para brilhar em todo o mundo diariamente. Mais de um século. Esse foi o tempo exato que a humanidade aceitou queimar quantidades massivas de energia para obter apenas um fragmento de luz. Por que essa troca custosa persistiu por tanto tempo? As lâmpadas incandescentes de Edison brilhavam gerando calor intenso e as fluorescentes dependiam de mercúrio tóxico. Mas a ausência de uma alternativa mais fria e durável mantinha o mundo preso a essas tecnologias. Foi justamente dessa demanda técnica que os diodos emissores de luz nasceram. À primeira vista, o conceito parecia a solução definitiva, mas na prática, os primeiros modelos não possuíam potência suficiente. Pode-se notar como, durante décadas, esses componentes ficaram restritos a um papel estritamente coadjuvante. Eles apareciam apenas como luzes indicadoras vermelhas e fracas em painéis de controle, piscando discretamente enquanto as tecnologias antigas continuavam predominantes. Mas isso é apenas o começo da evolução técnica. A ausência da cor azul impunha uma barreira física, pois sem ela, a luz branca era impossível. Em 1994, o engenheiro japonês Shuji Nakamura descobriu um material semicondutor adequado para resolver o problema. Vê-se aqui o momento em que os LEDs azuis passaram a emitir luz de forma estável pela primeira vez. Essa descoberta permitiu a criação da luz branca, marcando o início de uma nova era na iluminação humana. Milhares de chips podem ser arruinados instantaneamente por uma única partícula microscópica de poeira. Porque toda a área de fabricação opera como uma sala limpa massiva. O ambiente fabril se assemelha mais a um laboratório estéril do que a uma indústria comum. Isso ocorre porque a produção parte de substratos cristalinos, mais comumente a safira, que exigem pureza absoluta para funcionar. Mas isso é apenas o começo das exigências. Engenheiros e técnicos vestem trajes de proteção completa antes mesmo de acessar a linha de produção. Pode-se notar o rigor com que ajustam capuzes, máscaras, luvas e calçados antiestáticos. À primeira vista, parece um protocolo de higiene simples, mas, na prática, é uma barreira de defesa crítica para o processo. Chuveiros de ar de alta pressão disparam jatos desenhados para arrancar qualquer poeira ou contaminante restante dos trajes. Depois, fica mais complexo. No entanto, uma vez cumpridas as especificações, os substratos de safira entram em câmaras de reação epitaxial operando em temperaturas extremamente altas. Vê-se o sistema introduzir gases contendo galho e nitrogênio, que fluem sobre a superfície aquecida.
porque a ligação química deve ocorrer átomo por átomo, cristalizando-se em camadas ultrafinas, muito além dos limites da visão humana. A câmera desliza pelas camadas semicondutoras especializadas, que são empilhadas com ordem precisa para formar a estrutura de junção PN. E isso ainda não é o limite da física envolvida. Por consequência dessa arquitetura, quando a corrente elétrica flui, partículas carregadas colidem dentro da junção. A colisão libera energia na forma de luz, marcando o nascimento do LED na escala atômica. Milhões de estruturas semicondutoras já povoam a superfície do disco, embora ele pareça perfeitamente liso e espelhado ao olho nu. Porque a complexidade interna permanece invisível após o crescimento epitaxial. A percepção humana é enganada pela escala infinitesimal das formações. Na realidade, a arquitetura atômica já existe, mas as estruturas ainda são incapazes de emitir luz sem o processamento adequado. Para converter esse potencial latente em chips de LED funcionais, o disco deve passar pelo rigoroso processo de fotolitografia. Mas isso é apenas o começo da definição física dos componentes. Técnicos posicionam a placa em um ambiente controlado banhado por luz amarela, aplicando um revestimento de material fotorresiste sensível à luz. Vê-se como a radiação ultravioleta é projetada através de uma máscara de precisão, desenhando padrões microscópicos com exatidão de micrômetros individuais. As regiões indesejadas são lavadas quimicamente, deixando para trás uma rede intrincada de características de circuito ultrafinas. Nesta etapa, não termina a complexidade técnica. O disco é então transferido para uma câmara de vácuo hermética para a próxima fase. À primeira vista, a deposição de metal parece um acabamento simples, mas, na prática, ela forma os contatos elétricos essenciais através de uma camada extremamente fina. Pode-se notar que toda a peça se transformou efetivamente em uma maciça placa de circuito de luz. Dezenas de milhares de chips de LED individuais foram formados simultaneamente na superfície, criando uma matriz densa. A câmera desliza sobre o brilho metálico dos contatos recém-criados. A produção avança agora para a separação das unidades na etapa seguinte. Dezenas de milhares de chips de LED idênticos formam um mapa microscópico sob a superfície espelhada do wafer, aguardando a separação. Por que utilizar um sistema de laser de alta energia com foco de feixe extremo nesta etapa decisiva? A olho nu, o corte mecânico pareceria uma solução lógica para dividir a estrutura em partes menores. Mas, apenas o corte a laser guiado por linhas pré-calculadas evita tensões residuais que danificariam as estruturas internas sensíveis. O feixe fatia o wafer em milhares de quadrados minúsculos, minimizando o risco de rachaduras e garantindo a integridade física da peça. Pode-se notar que cada unidade individual mede apenas alguns décimos de 1 milímetro de diâmetro após a separação. O componente é menor que a ponta de uma agulha, mas abriga camadas semicondutoras completas, uma região de emissão de luz e uma junção PN totalmente formada. Mas isso é apenas o começo. No entanto, qualquer fratura microscópica nesta escala é suficiente para inutilizar o chip permanentemente. À primeira vista, o corte a laser parece ser a etapa definitiva de validação, mas, na prática, a inspeção automatizada subsequente é ainda mais rigorosa. O sistema alimenta brevemente cada peça para verificar a emissão da cor correta. Sistemas robóticos confirmam se o componente opera na voltagem adequada antes de liberar o lote. Vê-se como as unidades defeituosas são removidas instantaneamente, permitindo que apenas os chips que cumprem todas as especificações continuem a jornada. Depois, fica mais complexo, porque os milhares de chips permanecem firmemente fixos a um filme de suporte fino. Os manipuladores não podem realizar a coleta individual com precisão de micrômetros. O material entra em uma máquina de expansão de cristal para resolver o problema de densidade.
O equipamento aplica uma tensão uniforme e constante a partir das 4 direções simultaneamente. Consequentemente, a película se estica para fora, afastando os chips gradualmente uns dos outros. O espaçamento aumenta de acordo com dimensões estritamente calculadas, transformando o aglomerado denso em uma grade perfeitamente ordenada. A câmera desliza sobre as peças agora alinhadas e separadas com exatidão. O conjunto segue para o sistema automatizado de coleta, pronto para a etapa de colagem, 20 a 30 micrômetros. Essa é a margem de erro máxima absoluta permitida durante o posicionamento crítico dos componentes. Qualquer desalinhamento mínimo dentro dessa escala pode causar mudança de cor, reduzir drasticamente a vida útil do LED ou levar à falha imediata na etapa seguinte de processamento. O sistema de Pick and Place está pronto para entrar no estágio de debonding, onde cada chip microscópico é fixado em uma armação de metal composta por 2 terminais, o ânodo positivo e o cátodo negativo. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como uma máquina automatizada de debonding dispensa um ponto de adesivo termicamente condutivo em uma posição designada na armação com controle absoluto. Por que tanto o volume quanto a localização desse adesivo devem ser precisos na escala de micrômetros? O material desempenha uma função dupla indispensável para a integridade física e térmica do componente. Ele ancora o chip firmemente no lugar e, simultaneamente, fornece um caminho eficiente para a dissipação de calor gerado pelo funcionamento do diodo. O filme expandido carregando os chips separados alimenta a máquina continuamente, enquanto câmeras de visão industrial escaneiam toda a superfície de trabalho. O equipamento identifica automaticamente as coordenadas exatas de cada chip individual, assim como as bases metálicas na armação de terminais. Isso permite ao sistema calcular deslocamentos posicionais dentro de apenas alguns micrômetros. À primeira vista, o processo parece uma montagem mecânica simples, mas, na prática, exige correções constantes para garantir que cada chip seja colocado com extrema precisão. Depois fica mais complexo. O braço robótico opera em velocidade quase instantânea durante a transferência dos componentes minúsculos, porque cada ciclo de pegar, girar, alinhar e colocar leva apenas frações de um milissegundo para ser concluído. Uma força descendente suave é aplicada para espalhar o adesivo uniformemente, prevenindo a formação de bolhas de ar e assegurando que o chip permaneça perfeitamente nivelado sobre a base. Vê-se como a mecânica trabalha para evitar imperfeições microscópicas. Transição para o próximo nível. Por essa razão, uma vez que uma tira inteira de chips tenha sido posicionada, as armações são transferidas para um forno de cura térmica. Lá, uma temperatura estável é mantida rigorosamente por vários minutos, permitindo que o adesivo cure totalmente. O processo trava permanentemente cada chip na posição correta, como uma estrutura unificada, e o fluxo segue adiante pela cadeia de produção. 18 a 25 micrômetros. Este é o diâmetro exato do fio de ouro 99% puro, que alimenta o sistema de conexão. O processo se inicia logo após o chip de LED ser totalmente fixado na estrutura de chumbo metálico, posicionando-se como uma estrutura unificada. A bandeja contendo os LEDs é transferida para uma máquina automática de conexão de fios, onde um carretel libera o material condutor, que é de 3 a 5 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Mas isso é apenas o começo da operação de precisão, porque o sistema depende de um escaneamento visual tão avançado antes de tocar o material. Aparentemente, a fixação mecânica prévia deveria bastar para o alinhamento. Contudo, câmeras industriais de alta resolução escaneiam cada chip individual e seus terminais correspondentes, calculando posições exatas com precisão de apenas alguns micrômetros para garantir o contato perfeito.
O equipamento aplica uma combinação calibrada de calor e energia ultrassônica para moldar uma minúscula esfera de ouro na ponta do fio. Pode-se notar como essa esfera é pressionada firmemente contra o eletrodo do chip, criando o primeiro ponto de solda crítica. Imediatamente após esse contato, o fio é tracionado em um arco de formato cuidadoso e baixado sobre o terminal de metal para consolidar a segunda ligação. O fio é então cortado automaticamente e a máquina avança para o próximo chip. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a operação em velocidade extremamente alta sugere um movimento mecânico simples, mas na prática, cada etapa deve manter uma precisão intransigente. Vê-se como cada laço de fio de ouro é rigorosamente controlado quanto à altura do arco, força de adesão e força de tração. Esses parâmetros são vitais para assegurar uma conexão elétrica confiável e estabilidade a longo prazo. Depois fica mais complexo, pois a verificação humana entra em cena. Uma vez que a conexão dos fios está completa, técnicos especializados inspecionam cada ligação sob microscópios de alta magnificação. A lente percorre os componentes, verificando a integridade física do metal. Qualquer LED que apresente ligações fracas ou imperfeitas é removido imediatamente da linha de montagem. Isso garante que apenas componentes totalmente qualificados e sem defeitos procedam para a próxima etapa de produção, 1/10 de milésimo de 1 grama. Essa é a precisão exata registrada pela balança analítica ao pesar o pó de fósforo bruto na área de revestimento. Por que uma tolerância tão infinitesimal é necessária para uma simples pesagem de material? À primeira vista, parece um preciosismo desnecessário, mas na prática, qualquer desvio mínimo nas proporções arruinaria a temperatura de cor-alvo do lote inteiro. O peso medido equivale a aproximadamente 0,0015 grãos, exigindo um ambiente totalmente controlado. Engenheiros combinam pós amarelos, laranjas e rosas com outros modificadores espectrais, seguindo razões calculadas rigorosamente. Mas isso é apenas o começo do processo químico. A mistura pesada é enviada imediatamente para um misturador de alta velocidade. Pode-se notar como o equipamento dispersa o pó de fósforo uniformemente através da solução de epóxi líquida, garantindo que não restem grumos. A massa homogênea resultante é carregada no cilindro de distribuição de uma máquina de pontilhamento de fósforo, onde a precisão mecânica assume o controle. Milhares de LEDs, montados em tiras de quadros de chumbo, entram na câmara da máquina em fluxo contínuo. Depois, fica mais complexo. Agulhas de distribuição ultrafinas depositam um volume extremamente consistente da mistura sobre cada chip individual. A quantidade é precisa até milionésimos de 1 litro, ou aproximadamente 0,00003 onças fluídas. Esse revestimento fino é o responsável direto pela conversão da luz nativa do chip. Parece óbvio que o LED emite luz branca naturalmente, mas na prática, nenhum chip semicondutor possui essa capacidade. A realidade física é que os chips sempre produzem luz azul. É a camada de fósforo amarelo que transforma essa emissão azul na luz branca ou âmbar que o olho humano percebe. Esse processo de conversão é o segredo técnico oculto por trás da tecnologia moderna de cores em LEDs. Uma vez concluído o revestimento, a bandeja inteira é inserida em um forno de cura, operando a aproximadamente 302 graus Fahrenheit. O calor fixa a camada permanentemente, e isso ainda não é o limite da transformação. Nessa temperatura controlada, o epóxi endurece totalmente, criando uma superfície óptica uniforme em todos os LEDs do lote. Com os chips e os fios de ouro firmemente fixados no lugar, a tira de quadros de chumbo é transferida para a área de moldagem de epóxi. Vê-se aqui a formação da lente transparente característica do componente, que definirá sua aplicação final.
Resina epóxi líquida é injetada em moldes de aço, contendo centenas de cavidades moldadas com precisão milimétrica. O equipamento gradualmente preenche as formas padrão projetadas, como cabeças redondas de 5 milímetros, topos planos ou lentes ovais complexas. Os moldes preenchidos são então movidos para um forno térmico de circulação para a consolidação final. O processo está apenas ganhando velocidade. Por isso, o forno opera estritamente entre 248 e 302 graus Fahrenheit. Sob esse calor cuidadosamente monitorado, o epóxi sofre reticulação molecular. A câmera poderia acompanhar a transformação gradual de um líquido viscoso para uma estrutura sólida e cristalina. Quando o processo de cura termina, os LEDs são liberados do molde em sua forma definitiva. Uma lente de plástico rígido e transparente encapsula o chip semicondutor e os fios de ligação de ouro, protegendo todo o conjunto. Os terminais metálicos estendem-se limpamente da base, finalizando a estrutura. O componente está agora pronto para os testes finais de qualidade. Centenas de lâmpadas individuais surgem assim que o molde de aço se abre. Por que elas ainda permanecem unidas? Aparentemente, a tira parece um produto pronto logo após a cura completa do epóxi. No entanto, elas continuam conectadas por uma única estrutura de metal, mantendo-se como componentes semi-acabados. Mas isso é apenas o começo. Antes da separação, operadores realizam uma inspeção visual rápida. À primeira vista, a verificação manual parece simples, mas na prática, ela garante a ausência total de defeitos de moldagem. A tira alimenta, então, a máquina de desmoldagem automática. O equipamento gradualmente puxa o material para o corte. Lá dentro, lâminas alinhadas e mecanismos de perfuração operam com exatidão extremamente alta. Depois, fica mais complexo. Vê-se como as barras de ligação finas entram na zona de ação das ferramentas. Em questão de segundos, as conexões são cortadas limpamente pelas facas. Isso libera cada pacote de LED como uma unidade individual, formada exatamente em suas dimensões padrão. O componente segue livre para o fluxo produtivo. Uma única fração de segundo é o tempo exato que o sistema de teste eletroóptico leva para analisar cada unidade individualmente. Por que essa triagem minuciosa é indispensável após o corte do componente em suas dimensões padrão? Aparentemente, a fabricação em massa deveria garantir a uniformidade automática de todas as peças. No entanto, variações microscópicas na estrutura do semicondutor alteram o comportamento final da luz, exigindo verificação total. Pode-se notar como cada LED é energizado e iluminado instantaneamente sob a vigilância de câmeras industriais e sensores de alta precisão. O equipamento mede o brilho, a saída de cor, a tensão de operação e a temperatura de cor com rigor absoluto. À primeira vista, todos os diodos parecem idênticos ao olho humano, mas na prática existem desvios sutis que comprometeriam um painel de iluminação inteiro. Nesta etapa crítica, o sistema de binning inicia a classificação baseada nos dados coletados. Mecanismos pneumáticos disparam jatos de ar precisos, direcionando rapidamente cada LED para compartimentos distintos conforme suas características elétricas e luminosas. Essa separação garante que, futuramente, componentes montados na mesma fita emitam luz uniforme sem manchas ou diferenças de intensidade. Mas isso é apenas o começo. Os LEDs qualificados avançam para a etapa de conformação dos terminais e manuseio dos fios. O maquinário molda e alinha os contatos metálicos, fixando-os em sistemas de esteiras especializadas, que preparam as peças para os processos finais. Vê-se como o fluxo de componentes segue sem pausas em direção à área de acabamento. Tudo só se complica para garantir a integridade do produto. As unidades que superam todas as inspeções passam por uma secagem cuidadosa para eliminar qualquer traço de vapor. Em seguida,
são seladas hermeticamente em sacos ou bandejas resistentes à umidade, protegidas contra o ambiente externo. Etiquetas detalhadas são aplicadas, registrando os dados de classificação, códigos de lote e datas de produção por extenso. As remessas finalizadas são protegidas e transportadas para fábricas ao redor do mundo, destinadas à produção de tiras de LED, displays, brinquedos e dispositivos eletrônicos complexos. O componente encerra seu ciclo de fabricação, pronto para a montagem final e entrega ao consumidor. Bilhões de diodos tornaram-se hoje uma parte indispensável da vida moderna. Por que essa tecnologia exige processos tão específicos? À primeira vista, a produção parece simples, mas, na prática, materiais familiares são criados através de uma engenharia meticulosamente projetada. E isso ainda não é o limite da precisão. Pode-se notar como o mundo industrial opera descendo até os menores detalhes da matéria. A qualidade final depende estritamente desse rigor absoluto na montagem. A fabricação segue seu curso natural de evolução técnica,